Ouça agora a reflexão diária com o Padre Pedro Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meu querido irmão, bom dia, minha querida irmã, nesta manhã de quinta-feira, dia 16 de abril, segunda semana da Páscoa. Nós continuamos com um longo diálogo entre Jesus e Nicodemos. No trecho de hoje, Jesus trabalha a questão de ser do alto ou ser da terra. Ele faz esse paralelo com Nicodemos o tempo todo para dizer que Nicodemos deveria nascer do alto, né? Nascer de novo, como nós vimos na última terça-feira. Mas essa linguagem alto e terra, ele usa essa linguagem, né? Vamos dizer assim, essas duas dimensões para dizer que ele veio do alto, né? Para dizer que ele veio direto do Pai para resgatar os que estão na terra. Para Nicodemos é um pouco difícil compreender essa linguagem, porque Nicodemos trabalha com as categorias da terra, como nós também, né? Tudo que a gente fala de Deus aqui é uma tentativa humana de tentar explicar o divino. Então nós utilizamos as categorias de linguagem da terra. Mas o que Nosso Senhor quer nos lembrar hoje, meus amados, é que dentro de nós habita elementos do céu, porque habita em nós a intencionalidade de Deus ao nos criar. Habita em nós o Espírito de Deus que nos foi dado no dia do batismo, através da unção. Habita em nós a graça batismal e a graça santificante. Tudo isso habita em nós. Então o que Nosso Senhor está nos convidando, em outras palavras, é para tentarmos voltar para as coisas do alto, né? Tentar disciplinar a nossa mente, a nossa vontade, os nossos desejos, as nossas retas intenções para aquilo que é do alto, né? Tentar lembrar que nós também de Deus viemos pelo ato da criação e Deus viu que tudo era bom. Então que a gente consiga superar uma vida meramente pautada, né, nos elementos da terra, no sentido de que a minha vida é pautada apenas nas necessidades humanas ou nos desejos, nas paixões humanas, mas que eu consiga fazer um exercício de ascese e um exercício transcendental de tomar consciência do alto que já habita em mim, que é o próprio Deus, para que possa suscitar no meu coração um anseio, uma sede, uma fome, um desejo pelas coisas do alto, né? Pelas coisas do céu. E é importante sempre o olhar, né? Voltar a olhar para as coisas do alto, não necessariamente geográfico, mas no sentido de olhar a vida eterna, olhar a santidade como uma meta possível e alcançável, né? E não ficar com o olhar voltado para o próprio umbigo, né? Para as coisas da terra, se encurvando em si mesmo, né? Mas olhar para cima, colocar o corpo em movimento ao alto, né? Em movimento a Deus, né? Então, quando eu vou falar, eu falo pensando no alto. Quando eu vou agir, eu ajo pensando nas coisas do alto. Então, essa linguagem é importante para nos lembrar o quanto transcendentes podemos ser diante de Deus que nos criou, né? E mais para frente, no Evangelho de hoje, ele vai dizer que ele, Jesus Cristo, então é a mediação, a única mediação capaz de nos levar às coisas do alto, porque ele veio do Pai. E aí Jesus hoje coloca mais um critério para Nicodemos. Ele vai dizer: aquele que acredita no Filho tem a vida eterna, aquele que rejeita o Filho perde a vida eterna. Óbvio que está falando também para os judeus que não reconheciam Jesus como Messias, mas é para nós hoje também, né? Diante de um secularismo cada vez crescente, onde que parece relativizar a necessidade de Deus, onde aparentemente Deus deixa de ser necessário, onde aparentemente a idolatria do meu eu, né, e do ser humano sobressai a uma verdadeira idolatria ou adoração, melhor dizendo, a Deus como Senhor de nossa vida, torna-se cada vez mais atual esta afirmação de Jesus. Precisamos crer que Ele é a mediação, que Ele é o caminho, a verdade e a vida que nos leva ao céu, e não nós mesmos, nosso intelecto, né? Nossas capacidades, ou mesmo nossos líderes religiosos, políticos, né? Nossos líderes que investem em armas, que investem em guerras, né? Não é isso que garante segurança e salvação, mas é o próprio Cristo.
Te convido nessa quinta-feira, então, a buscar as coisas do alto, a lembrar que você tem uma capacidade incrível de cumprir a vontade de Deus. E não deixe que essa vontade, que essa capacidade, melhor dizendo, seja sufocada pelo seu ego, pelo seu eu, pelo um egocentrismo, né? Por um individualismo e também por um relativismo que nos faz perder os valores eternos, que são os valores de Deus. Nessa quinta-feira, de forma muito especial, eu completo 46 anos de vida. Então eu queria pedir que no transcorrer deste dia, você pudesse rezar pelo menos uma Ave Maria para mim. Não rezar por mim, mas rezar pela minha santificação. Pela minha santificação, pelo meu ministério. Que Deus me dê a graça do céu, que é o que eu mais quero, é a graça do céu. Faça isso por mim hoje, de forma muito especial. Eu ficarei muito grato. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um lindo dia e até amanhã, se o bom Deus assim permitir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.